Bom dia. Bom dia, Vietnã. Ok. Posso começar, então? Okay. Manda o pessoal calar. Manda o pessoal calar. Vamos começar. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, acho que está todo mundo bem, né? Está todo mundo alimentado. Só espero que não durmam, por favor. Se dormir também, a gente estoura uma bomba aqui, todo mundo acorda. Bom, muito prazer, meu nome é Eduardo. Eu vou trazer aqui para vocês hoje, então, uma aplicação, como criar uma aplicação usando React e .NET Core. React para a parte de front-end, .NET Core para a parte de back-end. Primeiro de tudo, eu peço desculpas pelo meu sotaque, ele é um pouco tricky. Alguns momentos vocês virão escutar eu falar banco de dados, traduzam para database, na cabeça de vocês. Ok? E eu queria pedir um favor. Eu gostaria que se vocês pudessem sacar o telemóvel de vocês e acessar esse primeiro link, tem um QR Code dele aqui. Tem um QR Code, então é esse link aqui. E puderem votar nessa pergunta, escolher uma resposta, responda essa pergunta para mim. Pergunta ali em cima e fiquem à vontade para escolher a resposta de vocês. Bom, já temos mais algumas respostas, podem ir respondendo. E é o seguinte, essa aqui é a demo de hoje. Essa aqui é a demo que eu pretendo mostrar como que a gente constrói esse site, onde eu posso ter uma pergunta, as opções para responder e um gráfico atualizado com o que foi respondido até o momento. Então, essa aqui já vai ser a demo de hoje. Vamos ver se a gente consegue fazer ela aqui. Tá, qual que é o conceito dessa demo, então? Ela é um aplicativo onde eu tenho uma pergunta, e eu posso cadastrar várias perguntas, só que eu pego sempre a última. Sempre a última pergunta cadastrada, eu pego ela e mostro a descrição da pergunta e as opções que eu tenho de resposta para ela. Você só pode responder uma vez, e ele não requer login. Então, como é que eu planejei isso, mais ou menos? Eu criei esse data model, onde eu tenho as minhas perguntas, com o identificador dela, em grid, a descrição em string, e uma array de strings para as opções das respostas dessa pergunta. E a resposta de uma pergunta, ela tem o identificador próprio, o identificador da pergunta, quando foi criada, a opção que foi escolhida dentro do array, e para garantir aquela parte de eu responder de maneira única, sem precisar de fazer um login, eu criei esse método que é uma transação. Isso pode ser feito de várias maneiras, tá? Mas só para dar um pouco de regra de negócio aqui, eu criei como se fosse uma transação. Essa transação implica em quê? Eu tenho um token, que é uma troca de tokens entre o cliente, que é o browser, e o servidor, que é nosso servidor de aplicação web. Então, eu tenho a request key, que é a chave da UI, do browser, ele vai gerar um GUID, vai enviar junto com essa resposta, o meu servidor vai pegar, gerar uma GUID também, vai salvar as duas GUIDs do lado do server, vai enviar essa GUID de volta na resposta para o cliente também vai manter essas duas chaves com ele, validando, assim, a resposta única para essa pergunta. Tá? E qual que é a arquitetura que está essa aplicação? Bom, eu tenho o front-end dela com o React, hospedado na cloud do Google, que é o Firebase. Tá? A cloud do Google, ela tem, dentre outros serviços, ela tem um hosting para website, só que ele é um host voltado para arquivos estáticos, ou seja, HTML, CSS e JavaScript. Eu não vou conseguir colocar um PHP, um Ruby ali dentro, porque ele não vai executar, somente arquivos estáticos. Eu tenho meu back-end construído em .NET Core. Ele está em Docker, rodando sobre Linux no Azure, no Windows Azure. Então, o core dessa possibilidade da gente rodar ele em multiplataforma, no caso, eu escolhi um Docker e rodando um website Linux em cima do Azure. E eu tenho um data layer, que ele é construído em MongoDB, e eu estou usando outra cloud para ele, que é o AWS, o Amazon Web Services. Só que eu estou usando um facilitador, que é esse MLab. Esse MLab ele é um facilitador onde eu consigo utilizar bancos de dados Mongos em cima da cloud do Azure. Tá?
O ambiente para desenvolver essa aplicação, o que eu precisei para criar essa aplicação? O Node.js, aí você me pergunta, como você precisa de Node.js? Você falou para mim que era ASP.NET Core. Porque, na verdade, eu estou usando o NPM, né, o Node Package Management, do Node.js, que é uma ferramentazinha onde eu consigo criar templates de projeto, baixar arquivos de projetos, instalar outras command interfaces. Então, ele é bem flexível por conta dele para criar os meus templates, principalmente do React. Eu usei o Node.js, mas ele só vai fazer essa parte de criação mesmo, eu não vou executar nenhum código dentro dele. O .NET Core, o Visual Studio Code, que ele não é uma IDE, ele é um editor de texto voltado para desenvolvedores, onde eu posso instalar plugins, bem parecido com o Sublime, com Atom. E o Docker, coloquei com asterisco porque ele é opcional. Uma vez que esse site está pronto, tanto a UI quanto o front-end, é possível você colocar simplesmente num host que suporte esses arquivos. Pode ser um IS, pode ser um Nginx, enfim. Bom, aí a gente tem o kickoff. Vamos iniciar esse projeto. Ele tem um back-end e um front-end. Como é que eu inicio, então? Eu quero criar minha web app, eu quero criar até mesmo um aplicativo mobile. Como é que eu inicio isso? Eu inicio pelo front-end, depois eu vou para o back-end, eu inicio pelo back-end, depois eu vou pelo front-end. Não existe maneira certa de fazer isso. Eu conheço vários desenvolvedores front-ends que eles se sentem à vontade em já sair escrevendo a interface gráfica deles, vão mocando ali dados em arrays JSON dentro da aplicação até que o back-end esteja pronto, eles consigam integrar. Nesse caso aqui, eu optei por fazer o kickoff, a start dela, com a filosofia API First, que vamos pensar primeiro na API, uma vez que a API está pronta, vamos para o front-end. Então, essa API, ela é construída em ASP.NET Core Web API. Nome grande, parece complicado, mas vamos tentar destrinchar um pouco. Primeiro a gente tem o .NET. .NET é uma proposta, uma plataforma para você desenvolver aplicações basicamente para Windows, certo? Esse é o .NET que era conhecido até um tempo atrás. Ele tem um ambiente gerenciado de memória, ele tem um ambiente de execução, ele tem um subset de libraries, de frameworks ali base para ele funcionar. E você tem o ASP.NET. O ASP.NET ele introduz a parte web dentro do environment, dentro da plataforma .NET. O Core é uma versão nova, leve e multiplataforma do .NET. Então ela foi escrita do zero, ela é open source, está no GitHub, se você procurar, você vai encontrar todo o código-fonte dela lá, e você consegue executar isso em Mac, em Linux, em Windows, tranquilamente. O Web API nada mais é do que o template. O template, o que é? Basicamente a estrutura básica do projeto para ele funcionar como uma API REST. Ao invés de eu ter só meu arquivo, meu program.cs, por exemplo, lá ele vem com um conjunto de arquivos e configurações para eu rodar uma aplicação, nesse caso uma API REST sobre HTTP. Eu estou usando duas coisinhas a mais, que primeiro é um Mongo Driver, então uma biblioteca para eu conectar no Mongo, e o Swagger, que para eu não criar mais uma dependência, de ter um SOAP UI, um Postman para eu testar a minha API, eu resolvi usar essa biblioteca que é o Swagger. É uma biblioteca que ela dá uma UI para minha API, onde eu consigo documentar minha API, esse que é o principal foco do Swagger, mas eu também consigo testar ela, ele dá a opção de eu testar minha API, tá? Lembrando que o Web API ele usa modelo MVC, né, do Model View Controller, obviamente eu não tenho View, então ele aproveita basicamente o controller e as models que eu possa vir a criar. Bom, pensando naquele modelo de dados, eu criei este modelo REST, onde eu tenho o get da minha question com esse endereço, onde basicamente ele vai trazer a última pergunta que eu cadastrei. Eu tenho um post para eu criar uma pergunta. Um get para eu fazer aquele gráfico, montar aquele gráfico, então ele vai trazer uma estatística aqui. E o post, que é quando você clica no botãozinho para ele responder essa pergunta. Para quem não conhece ainda o Visual Studio Code, até mesmo o .NET, então o meu foco aqui não é se aprofundar muito tanto no .NET Core, nem no React. Por quê? Porque eu mesmo já tive a oportunidade de presenciar na comunidade de vocês palestras inteiras sobre esses temas. Então é legal quando a gente tem esse tempo para focar em um determinado assunto. Aqui nós temos que dividir, então eu vou passar uma base de ambos. É legal para quem já viu uma palestra, já tem conhecimento, não vai ficar aquela coisa repetitiva nem maçante. E para quem está tendo um primeiro contato,
não vai ser aquela coisa com um monte de informação de uma vez, difícil de assimilar. Então, vamos tentar achar esse meio termo. Então, esse aqui é o Visual Studio Code, e depois que eu criei um projeto Web API. Começando, então, por um Program CS, como se fosse meu Program C, meu Program.java, enfim. Ele tem um método principal. Esse principal, basicamente, o que ele faz é construir um web host, construir um web server. Tá? Aqui embaixo tem algumas configurações do web host. A não ser que você queira customizar alguma coisa, não precisa se preocupar com isso. Aqui é importante a gente ver que ele está usando um startup, certo? Então, ele vai iniciar o nosso server baseado nisso daqui. Essa startup class, que está aqui, ela tem algumas coisinhas interessantes que a gente pode explorar. Primeira configuração, eu consigo colocar minha connection string, alguma flag da minha aplicação, algum toggle da minha aplicação. Eu consigo colocar tudo isso nesse arquivo aqui, app.settings.json, nós já vamos ver ele. E eu consigo pegar essas informações do configuration, através dessa variável, né, no caso aqui é uma property que ele criou, que é o configuration. Eu tenho minha configuração de serviços, isso aqui é para injeção de dependência, para inversão de controle e injeção de dependência. Então, eu tenho minhas regras de negócio, eu quero instanciá-las através de uma interface, porque depois vão ser montadas, eu tenho que configurar isso daqui aqui, né? Basicamente vai ser minha interface e instância concreta. Feito isso, quando eu quiser uma instância disso daí, o container de injeção de dependência vai resolver para mim. E aqui embaixo, a configuração do pipeline de execução web. Então, quando eu tenho um request web para minha aplicação, ele tem um início, processos que acontecem no meio e fim. Esse daqui é o pipeline. Então, aqui eu consigo configurar, eu quero fazer uma validação de login, quero saber se o usuário está logado. Você consegue colocar peças, que a gente chama de middleware, peças de software aqui no meio, onde eu consigo ter todo o processamento da minha pipeline, da requisição, até ele entregar o resultado para o browser. Aqui, nesse caso, por padrão, ele já está usando o MVC. Então, quer saber, essa informação provavelmente vai cair em algum controller seu. A parte de configurações, como eu falei, eu posso colocar minha connection string aqui do Mongo aqui, e é o que eu vou fazer. Dentro do app settings, ele é um arquivo JSON, para quem já está mais habituado com web. Basicamente, eu consigo criar a estrutura que eu precisar aqui dentro e depois ler por aquela variável de configuração. Ele tem um CS Project, que representa todo esse projeto, certo? Basicamente, todo o arquivo que está no diretório que eu estou trabalhando pertence ao projeto, mas aqui eu tenho algumas configurações, como, por exemplo, quais as bibliotecas, a parte que eu vou utilizar nesse projeto. O NPM é um provedor de bibliotecas, no caso do .NET, nós temos um outro provedor que se chama NuGet. Então, tudo que eu colocar do NuGet vai aparecer aqui, e eu posso também configurar e customizar isso daqui. Quero alterar alguma versão, quero voltar a versão, você pode editar por aqui mesmo. E aqui é um controller do modelo MVC. Basicamente, eu tenho uma classe que herda de controller, isso aqui é o padrão que vem nele, vem esse sample, onde retorna uma rede strings aqui para um get. Bom, a parte de data layer, aquela arquitetura ela pareceu bem complexa, né? Mas a gente já vai resolver o data layer agora. Então, falando sobre o Mongo, é um database NoSQL, eu não utilizo SQL para fazer consultas, nem operar ele. Ele é open source, ele trabalha com JSON Documents, então ao invés de tabelas eu tenho collections de JSON Documents. E ele é no esquema, o que é bacana porque evita de você ficar fazendo aqueles scripts de alteração de tabela quando você vai fazer deploy de coisa nova, só que tem que ser usado de forma consciente. Porque uma vez que você mudou, teve uma evolução no seu modelo de JSON, no seu esquema, todos os dados novos a partir dali ele vai já salvar da maneira correta. Os antigos eles vão ficar com aquilo que já está salvo lá. Então, se precisar de normalizar, você vai ter que correr alguma ferramenta, alguma coisa para normalizar isso daí. Então, só tomar esse cuidado. E, nesse caso, eu estou usando o MLab para facilitar isso para mim. Ou seja, não preciso instalar Mongo na minha máquina, nem se preocupar com isso. Por que eu estou usando o MLab? Porque ele me dá uma sandbox com 500 megas gratuitos. Entrei no site do MLab, criei meu registro e já dá isso daqui para mim. Uma vez que eu criei, eu escolho essa opção, então, de eu ter essa sandbox com os meus 500 megas gratuitos para utilizar, e cabe bastante coisa, eu tenho um outro site, que é um site de receitas brasileiras, almoçando.com.br, ele tem 2.000 receitas lá dentro e não ocupa 7 megas. Então, é leve, dá para usar esse plano tranquilamente. Bastante tempo. Uma vez que você criou o seu database lá, você só tem que tomar cuidado em criar um usuário para ele. Então, vem na BIM usuário, cadastrou um usuário, e ele já te dá a connection string que você vai usar na tua aplicação. A única coisa que você tem que fazer é colocar teu usuário e senha aqui, colocar isso lá, nesse caso, no meu app settings.
Para criar, então, o meu back-end, eu vou usar a linha de comando do .NET Core. Uma vez que eu instalei ele na minha máquina, eu tenho essa opção dessa linha de comando, seja ela no PowerShell, seja ela no Command. Eu vou criar um diretório, esse diretório vai ser o nome do meu projeto, então tomar esse cuidado. Eu vou entrar nesse diretório e vou fazer o .NET New, Web API é o template, tá? Então ele vai criar um projeto chamado API com esse template, tá? Como é que isso fica na prática? Mais duas coisinhas então que eu vou fazer. Uma vez que eu criei ela, eu vou instalar o driver de conexão com o Mongo, e eu vou instalar esse Swashbuckle, o facilitador do Swagger, que o Swagger ele não funciona só para .NET, ele funciona para várias outras plataformas. Então esse aqui é o meu facilitador para o .NET. Do Swagger, eu tenho esses comandos que é o restore, build e run. Restore, todas as bibliotecas que eu baixei, se você fizer o restore, ele vai pegar, ele vai ver se está faltando alguma coisa, alguma dependência vai resolver. Build vai construir minha aplicação e o run executar ela. Certo? Então agora o que eu fiz aqui? Vou criar o diretório API, como eu comentei com vocês, vou entrar nele e vou dar o meu .NET New. Ele vai criar o projeto, já vou instalar as bibliotecas que eu preciso, que é o Mongo Driver e o Swagger. Vou fazer agora o restore, o build e o run. Quando eu fizer o run, ele já vai trazer para mim um endereço que ele conseguiu instanciar dessa aplicação. Nesse caso, ele fez um localhost na porta 5000. Se eu copiar isso e colocar num browser, já vai estar funcionando. Só tem que colocar um API values, que é a rota da minha API ali, para ele trazer alguma coisa. Então, aquele array base que ele trouxe lá, ele criou tudo isso para mim. É importante eu fazer restore disso daqui, porque ele já vai configurar meu Visual Studio Code para eu poder fazer debug, mesmo ele sendo um editor de texto, ele tem essa possibilidade, então eu já consigo fazer debug pelo próprio Visual Studio, eu consigo executar essa aplicação e fazer debug com o Visual Studio Code. Esse projeto também abre em Visual Studio normal, ou seja, aquele Visual Studio Enterprise, Professional, ele também abre tranquilamente lá. Ó, eu tenho a opção de debug, start debugging, ele já vai correr então para mim o que for preciso para essa aplicação funcionar, e já vai abrir inclusive o browser automático para mim. Ele deu 404 porque não é uma página web, eu não tenho um index.html, então se eu só colocaria o endereço da minha API já funciona. Primeira coisa que eu vou fazer é definir a connection string do Mongo. Então, coloquei a connection string e o nome do meu database. Agora eu vou criar uma pasta de configuração que eu vou injetar um Mongo Client na minha aplicação. Então, todo controller que precisar de acessar o Mongo vai receber via injeção de dependência esse Mongo Client. E eu tenho que configurar ele em startup. Então, só vou criar um facilitadorzinho aqui, esse Mongo config. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar uma instância singleton do Mongo Client com aquela connection string. É isso que ele vai fazer. Vai adicionar isso no meu container de injeção de dependência lá, que é o service. Vou configurar ele e já vou configurar também o Swagger. Então, vou adicionar esse serviço aqui. Adicionei aqui o Mongo, passando só com o meu arquivo de configuração como parâmetro. Adicionei o Swagger. Se eu apertar Ctrl+, ele já dá a opção de usar os usings, que são as separações das minhas bibliotecas. E agora eu vou configurar a parte da minha pipeline de execução do request. Aqui eu vou até pausar para explicar com mais calma o que está acontecendo aqui. Bom, isso daqui basicamente vai verificar se eu estou em ambiente de desenvolvimento, vai lançar uma página mais bonitinha quando eu tiver erros. E eu tenho isso daqui, esse use course antes do MVC. Por padrão, minhas APIs criadas em .NET, elas não aceitam cross-domain. Ou seja, se minha API está na API, minhaapi.com, e eu tentar acessar do meu site.com, não vai funcionar, porque estão em domínios separados. Então, quando eu falo para usar o CORS, nesse caso que eu estou falando, libera de todas as URLs possíveis para acessar essa API. E eu tenho que fazer isso antes do MVC, tá? Porque senão a requisição vai chegar, o MVC vai tentar tratar, e só depois que ele vai passar para essa minha parte de autorização. Então, tem que fazer isso antes do MVC. E estou falando que ele também vai usar o Swagger com mais algumas configuraçõezinhas aqui. Outra coisa que eu vou fazer para me ajudar na parte de desenvolvimento. Então, beleza, adicionei o MVC e o Swagger. Eu vou abrir o arquivo de configuração, nesse caso, o arquivo de configuração do Visual Studio Code para esse projeto. Vou achar onde está esse Autodetect URL aqui
eu vou colocar um /swagger. Esse daqui é o seguinte, ele vai pegar o URL que ele conseguiu instanciar, vai colocar um /swagger que já vai aparecer a interface gráfica do Swagger para mim. Bom, até esse momento eu configurei minha aplicação. Eu vou criar aquelas duas entidades, a question e a answer, para representar elas em objetos que vão vir do banco de dados ou da requisição web. Então, criei uma pasta entities, criei a question, com aquelas propriedades que eu já comentei com vocês, o array de opções, a descrição da pergunta, e eu vou decorar ela só com a parte do Mongo, falando que essa propriedade é um ID do Mongo, só isso daqui. Mesma coisa para a answer só tenho que falar que eu tenho meu ID da question como uma chave estrangeira, então precisei de decorar ela também. Agora falta fazer os controllers. Eu vou excluir o controller que ele cria por padrão. Vou deletar esse controller ali. Vou criar os dois, o da answer e da question. Quando você tem um foreign key, ele não tem uma relação estrita, tá? Você precisa de configurar algumas coisas se você quiser ter essa relação estrita. Passando aqui, eu já explico melhor como é que isso funciona. Bom, então eu criei uma question controller herdando de controller e eu tenho meu get e meu post, só tomando cuidado que o post, ou seja, eu vou passar um JSON no corpo da requisição e ele já vai fazer essa conversão automática para mim, do JSON que vem para a minha entidade que eu acabei de criar dentro da minha API. Eu criei uma rota, ou seja, meu site.com/API/questions, criei 3 variáveis, uma para o meu banco de dados, meu database, outra para collection e uma para as configurações. E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando meu database com aquele DBName que eu deixei nas configurações e estou pegando a collection de questions com esse database. Certo? Então, esse database, o que eu estou fazendo? Toda vez que eu for fazer operação nessa tabela, nesse Documents Collection, eu vou utilizar essas questions aqui. Se eu precisar de inserir, se eu precisar de listar, eu utilizo essa variável. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Das questions, pegam todas, eu tenho uma query vazia aqui, ordena por data de criação, e seleciona o primeiro. Então, aqui ele só vai conectar na minha collection, vai ordenar e vai trazer só o primeiro. Aqui, para eu fazer o post, a única coisa que eu vou fazer é a criação da data, é o servidor que vai controlar. Então, atualiza a criação, a data de criação e insiro. Só retorno a entidade em formato JSON, falando que você pode fazer o get dela. No primeiro ali, eu só dou um OK com o result, que ele vai trazer já a pergunta para mim. O answers ele é um pouco mais chato, porque tem todas aquelas regras de negócio. Vai da criatividade do desenvolvedor de como vai fazer isso. Criei as rotas, nesse caso vou ter meu site.com, minha API.com, /questions, o question ID, a pergunta que eu estou me referindo em si, /answers. Esse question ID ele já vem por parâmetro aqui para mim, então só fiz esse mapeamento. Mesma coisa aqui, e do body vai vir a minha resposta. Em formato de JSON, a gente já vai ver isso no Swagger, fica bem simples de entender isso daí. Para eu fazer o get, lembrando que esse get ele vai montar aquele gráfico, então eu vou ter que fazer alguns cálculos. Aqui, basicamente, criei as outras variáveis novamente, só que agora tem as duas coleções, tá? É de respostas e perguntas. Para ele montar aquela estatística, eu vou fazer, primeiro que eu vou fazer, eu vou pegar a question, pelo question ID, fazendo um equals do ID com o question ID que eu recebi. Eu vou pegar todas as respostas até o momento. Essas que vocês clicaram, vão aparecer tudo aqui. Agora eu vou contar elas para eu poder fazer meu percentual, para exibir o percentual de cada opção. Aqui está a minha continha de percentual. Tá? Como eu falei, existem N maneiras de fazer isso aí, vai da criatividade do desenvolvedor na hora de fazer esse algoritmo. E agora eu vou compilar ela, porque eu preciso de ver as que não foram respondidas, eu atribuo um valor 0. Certo? Só para ele aparecer todas as opções naquele meu gráfico. E, basicamente, o modelo JSON que ele vai retornar para a UI. E retorna com status do OK, status do HTTP OK, com esses dados serializados em JSON. Para o post, eu vou só validar, fazer aquela validação da request key. Então, eu criei um método privado, onde eu vou receber minha question ID e minha request key, e vou verificar se ela já existe, essa resposta aqui para mim. Se existir, eu retorno ela mesma, eu não vou inserir uma nova resposta. Se não inserir, eu coloco a data, coloco as outras informações que precisa, e aí
eu insiro dentro do Mongo. Então, basicamente, eu vou verificar se já existe. Se ela for diferente de nula, eu falo, ó, essa resposta já está aqui. Senão, eu vou colocar as informações que eu preciso para criar uma resposta da parte do servidor, que é o datetime, gerar uma nova grid de response queue, e só fazer essa conversão para o object ID, do question ID, representação do Mongo aqui. E vou inserir ela no Mongo. Feito isso, tá? O return com create. Feito isso, o back-end está ok. Ele já está funcionando. Fiz o debug, coloquei o /swagger para o padrão, pronto. Esse daqui é o Swagger. Essa aqui é a carinha do Swagger. Ele já traz essa interface onde eu posso testar. Então, por exemplo, se eu só clicar aqui, ele já copia esse template para mim, que ele já leu do meu metadado. Ele já leu o que eu escrevi lá em C#, já converteu para JSON. Cliquei aqui, ele já coloca lá, eu posso preencher, tirei as informações que eu não vou precisar, que o servidor vai tomar conta disso. Coloquei uma pergunta, estou colocando as opções. Se eu clicar em tryout, ele vai fazer o post dessa questão para mim. Então ele fez o post e retornou para mim um 201 com a entidade que ele criou. Se eu pegar agora e pedir para listar, fazer o get das perguntas, ele vai trazer sempre a última. Foi essa que eu acabei de cadastrar. Então, a parte de API, de back-end, tá essa daqui mesmo. Só, então, respondendo a pergunta, o que acontece em chaves estrangeiras, em foreign keys, no Mongo. O Mongo, ele é um banco NoSQL e ele não é necessariamente relacional. Tá? Então, assim, ele permite você fazer coisas como... ele não mantém a integridade do banco de dados. Do seu database. Se você excluir, por exemplo, essa entidade, ela tem uma foreign key lá, ele vai ficar lá porque é um JSON que ele tem. Tem ele tem uma espécie de trigger, onde você consegue configurar e falar, opa, se eu estou excluindo aqui, excluir lá também. Ok? Ele tem essa opção de trabalho, mas você vai ter que programar isso daí. Bom, terminamos o back-end, vamos para o front-end e React. O React, o que ele é? Uma library, não é um framework. É uma library para UI. Basicamente, para construir interfaces web. Ele tem nós temos também a opção do Native React, que eu vou pegar esse trabalho que eu fiz para a web e eu consigo compilar para um aplicativo mobile, por exemplo. É open source, do Facebook. Ele é todo baseado em componentes para a interface gráfica. E ele usa declarações JSX. O que são essas declarações JSX? Ao invés de eu ficar escrevendo JavaScript puro para montar a interface, o que é bem verboso, eu tenho a opção de eu colocar as tags HTML misturadas dentro de um JavaScript. É meio maluco, mas eu já vou mostrar. Muito importante, ele é stateful. O que significa? Que cada componente ele tem um estado. Ele recebe propriedades de input, que são as props, e ele tem estado interno. Toda vez que esse estado for atualizado, esse componente será renderizado novamente. E ele faz isso através do Virtual DOM. O que é o Virtual DOM? Toda cópia do Document Object Model do browser, ele faz uma cópia disso em memória. E na hora dele renderizar isso para o browser, ele vai verificar, mudou o estado desse objeto, o que isso reflete para esse componente, o que isso reflete na aplicação. Então, ele vai fazer o scan em todo o Virtual DOM, ver o que realmente precisa alterar e só aí replicar para o Document Object Model do browser. Tá? Isso é para agilizar, porque o Document Object Model é bem lento do próprio browser. Tá? O JSX versus o JavaScript normal. Então, para eu declarar uma div, isso aqui usando já o React, esse aqui seria o modo usando JavaScript puro. Esse aqui é usando JSX. Então, ao invés de eu fazer um JavaScript, eu coloco tags HTML aqui dentro. Isso daqui não vai para o browser, tá? Isso aqui fica no teu arquivo de código-fonte. Quando você compila, que você você dá um comando para compilar a sua aplicação, ele vai converter para isso daqui. Tem como eu escrever isso daqui, mas você usa daquele modo, ele mesmo vai retornar para o browser isso daqui. Certo? Aí eu tenho a parte de props, que eu comentei para vocês, são input que eu dou para um componente. Então, uma vez que eu criei essa classe estendendo de component, eu crio uma tag HTML minha, personalizada. Esse aqui é meu componente de UI. E eu tenho a props. A props são todos inputs que eu posso dar para esse meu componente.
Onde que está sendo usado? Aqui. Então, passei John aqui, ele vai printar Hello John. Eu tenho um state. Lembra que eu falei para vocês, toda vez que o state for alterado, vai refletir na minha UI. Então, aqui eu estou usando o construtor, criei um construtor para essa classe, chamado timer, e criei um state para ela, falando que esse state tem uma propriedadezinha seconds com valor 0. Criei um método, uma função para essa minha classe, onde eu atualizo o estado, falando que o estado anterior vai receber mais 1. E eu tenho esse componente de mount, isso aqui é do próprio componente, ou seja, quando o componente for instanciado, ele está pronto para ser renderizado, ele vai entrar aqui. Entrou aqui, ele vai iniciar como se fosse uma thread, que ela vai executar de 1 em 1 segundo. E vai atualizar, vai executar o tick, ou seja, ele vai ficar contando segundos. Cada 1 segundo vai ser atualizada a quantidade de segundos que eu tenho no browser do cliente. Em termos de componente, como é que essa aplicação ficou, então? Eu tenho meu app.js, que é a aplicação como um todo. Dentro dela eu posso colocar os outros componentes. Eu tenho a question.js, que só vai imprimir pergunta. Eu tenho o option, que é cada botãozinho, cada botão que eu tenho para as perguntas, é um array, então ele vai criar vários options para mim. Eu tenho o chart.js, o chart bar, e basicamente com esses componentes eu posso aninhar, como vocês estão vendo, criar componentes dentro de componentes. É o necessário para eu criar a aplicação. Como é que eu crio? Então, eu vou instalar o React CLI com o NPM. Então, eu peço para ele instalar esse facilitador para eu criar o React. E nesse caso, não preciso criar pasta. Ele vai criar uma pasta UI para mim e eu consigo iniciar essa aplicação com o NPM Start. Então, vou criar a UI com Create React App. E vou pedir para iniciar, só que você tem que estar na pasta. Então, ele vai dar um erro. Entra na pasta, aí sim você pode pedir para ele iniciar. Ele também vai abrir o browser para você e já vai trazer o template básico da sua aplicação. Ele já criou isso daqui para você. Agora vai mostrar os arquivos. E você consegue usar o Visual Studio Code também para editar ele. Ó, dentro da UI, ele criou tudo isso daí para você. Se der abrir com o Visual Studio Code, ele já aparece com essa estrutura aqui. O legal é que o template básico dele vem com um Service Worker e um Manifest JSON, que é legal para eu criar Progressive Web Apps. Ele já vem pronto para isso daí, então. Só você colocar o nome da sua aplicação ali e customizar o que for mais for necessário. Ele criou já um app.js para mim, que basicamente renderiza tudo aquilo que vocês viram. Eu vou criar minha pasta de components e vou criar um helper. Aqui é 50% da minha junção com o meu back-end. Esse helper, existem N formas de fazer isso novamente, mas basicamente eu vou falar, ó, minha API está nesse endereço. É isso daí, para isso que o helper vai ajudar a gente. Eu só tenho um truquezinho ali para verificar se está em produção ou não. Como eu falei, existem maneiras diferentes de você fazer isso daí, mas nesse caso aqui eu resolvi fazer desse jeito. Só vou colocar um CSS básico, não me interessa me aprofundar muito aqui. Vocês viram que o CSS basicamente reflete o que é a aplicação padrão mesmo. Então eu tenho esse meu get endpoint, onde eu recebo só o que vem do API para frente e concateno. No caso, se ele estiver em localhost, se ele não estiver em localhost, eu vou retornar o endereço de produção, senão eu só retorno o localhost mesmo, concatenando o API /questions, por exemplo. Então, vou criar o meu primeiro componente, que é o question. Herdei da classe, estendi da classe component e faço um render da props description. É aquela pergunta que vai lá em cima, em negrito. Um H2, simples assim. O chart bar, o truque dele está no style. No style eu ligo com a properties de percentage, para ele expandir a minha barra conforme o percentual que aquela resposta tem. Esse é o truquezinho dele. Quando eu tenho as chaves, eu estou fazendo binding de propriedades internas ou outros valores que eu tenho ali dentro do componente. Agora vem os componentes mais complexos, né? Vamos começar pelo chart. O chart ele tem um state, que são o meu array de opções respondidas até o momento. Então, eu tenho o array de respostas até o momento e o total de respostas até o momento. Tem esses dois states dele ali. Em seguida, deixa eu só me entender formatando esse código, eu sei que na hora eu me perdi um pouco.
Tá, aqui é os outros 50% que eu tenho para juntar meu back-end com meu front-end. Eu vou usar aquele helper, aquele get endpoint, eu só vou passar isso daqui para ele. Então ele vai resolver lá, por exemplo, localhost barra API barra questions, passando como prop o question ID, uma prop que veio com question ID e as answers, ou seja, vou pegar as respostas de uma pergunta pelo question ID. Serializar ele em JSON e vou atualizar o state com um array que veio do servidor e com o total que veio do servidor. Então, nesse momento, eu consegui ligar o meu back-end com o meu front-end. Vou fazer esse render bar, ou seja, vou fazer um chart bar para cada answer que eu tiver, passando o percentual como prop. E a descrição da option que ela foi votada. Aí eu tenho o render desse componente, onde eu só verifico se tem resposta até o momento, senão eu coloco load. Estou carregando, carregou, eu vou renderizar, falando que para cada answer eu vou fazer o render bar, que é aquele carinha lá em cima. Então, é um array, eu vou repetir esse componente para cada answer que eu tiver que colocar no meu chart bar. E o total ali embaixo. Tá, só que aqui, até o momento, eu não fiz, eu fiz o get answer, só que eu não chamei ele. Então, no componente didMount, eu vou fazer, igual o outro slide que eu mostrei para vocês, um set interval de 1 em 1 segundo, eu vou ficar fazendo pooling, tá? Existem outras maneiras de fazer isso, eu posso fazer com WebSockets, por exemplo. Aqui eu simplifiquei. E no componente willMount, só por boa prática, eu vou anular a thread. Tá? O willUnmount, quando esse componente for destruído. Tá, aí agora eu vou fazer a option. A option também é chata, ela é só o botãozinho, só que eu tenho que, quando eu clico nele, eu tenho que votar. Então eu tenho que fazer um post. E esse processo de posting implica em eu gerar minha key local e gravar a key que veio do servidor. Então, o vote, primeiro eu preciso fazer o seguinte, eu preciso falar que todo o contexto que eu tenho para esse componente, que por padrão, meus métodos eles não têm um contexto, eles não têm todas as informações da minha instância. Então, eu só faço um bind desse contexto, para eu ter acesso a todas as variáveis desse componente. Primeira coisa que eu faço é salvar o valor votado em local storage no browser. Tá? Não estou salvando em cookie, estou salvando em local storage. Segundo, estou fazendo um post para o question ID answer. Estou falando que o formato trocado é em JSON e estou montando o JSON com a minha request key e a option que eu estou apertando. Recebi a resposta do servidor. Vou gravar a response key, aquela GUID que o servidor me enviar, e vou atualizar o estado da aplicação. Tá? Vamos implementar cada um desses. Primeiro, request key. Um algoritmo de gerar GUID, bom, tem a especificação, tem no GitHub, tem no Google. Não é, apesar de ser estranho, dá para pegar, fazer copy-paste disso daqui. O get request key, a única coisa que eu verifico, se eu já tenho uma no meu local storage, eu uso a que tem mesmo, senão eu gero uma nova. O set response key, eu vou só colocar ela no local storage. E aqui a parte de renderização. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Se foi a opção que eu cliquei, ele vai colocar um CSS de voltage. Se a aplicação se eu já votei, ele vai dar disable nos outros. Se não votei ainda, então eu tenho a opção de clicar no volt. Esse volt é toda essa função que eu tinha criado antes. Bom, o isVoltage option é só para verificar se no local storage, se esse componente que eu estou renderizando é igual ao valor que eu tenho na minha local storage quando eu cliquei. E, finalmente, a app, ou seja, toda a aplicação, já criei todos os componentes que eu precisava. Eu dei import de praticamente todos, porque eu vou usar eles agora. Vou colocar o construtor com o estado da minha aplicação. O estado da minha aplicação, ele tem a question com sua descrição e suas opções. E se ela já foi votada, ou seja, se vocês entrarem agora depois de votado, ele vai aparecer com os botões travados, a não ser que mude a pergunta. Tá? Eu tenho o update voted status e um render option.
estou passando o contexto desse componente para eles. Primeiro update voltage status eu vou verificar se o meu request key, ou seja, se aquela chave que eu enviei para o servidor, ela é diferente de nula. Se eu já gerei uma chave, eu não preciso votar novamente. Update voltage status, eu vou só atualizar o res voltage para a aplicação ficar com os botões cinza e o verde no qual você votou. Esse update voltage status, depois eu vou mostrar, ele é usado lá na option. E o render option, então para cada item que eu tiver dentro desses options aqui, eu vou renderizar o componente que eu já criei de option, passando o question ID e o update voltage status, ou seja, quando eu clico lá, eu executo esse método para atualizar o estado da minha aplicação. Só voltando lá no option, então, para a gente ver onde é que ele foi chamado. Tá aqui, ó. Update voltage status. Ele foi colocado via prop. Eu coloquei ele como prop para esse componente aqui. Update voltage status. Bom, quando o componente ele for montado, ou seja, quando a app renderizar, ele vai fazer o get question. O get question, novamente, usando meu helper, vai lá na API questions, pega o resultado dele em JSON e seta o estado da minha aplicação com essa questão. Meu render, vou apagar aquele render padrão que ele me trouxe e vou colocar um novo, onde eu coloco minha question, passando como description o state question description dele, e vou fazer para cada item do array o render option. E montar o chart passando só o question ID. O render option que está ali em cima. Basicamente, é isso que a aplicação precisa para funcionar do jeito que ela está. Nesse caso, tem como eu configurar o debug também, se eu quiser. Seria um trabalho mais manual. Mas nesse caso, simplesmente eu vou, primeiro, instanciar minha API, ela está em outra pasta do projeto. Eu vou entrar lá na pasta API e vou dar o .NET Run nela. E agora eu vou na pasta UI e vou dar um npm start para iniciar essa aplicação React. Então, aqui eu tenho tudo funcionando no local. Até o momento, a gente atingiu o objetivo de ter uma aplicação com front-end React e com back-end em .NET Core rodando, ela está rodando localmente. Bom, dicas então que eu quero para quem se interessou no React, que eu gostaria de dar, que eu gostaria de informá-los e que eu não usei nessa demo, tá? Tem essas duas outras libraries que são interessantes para aplicação de maior porte, tá? O Redux basicamente é uma library que vai controlar. Cada componente tem seu estado. O Redux ele vai controlar o estado global. Então, fica um pouco confuso quando eu tenho um componente atualizando um estado de um componente acima, ou até mesmo de um componente de outro nível hierárquico. Vocês viram que eu tive que criar uma função no app, passar para o option, porque é o option que clica e que dispara um voto. Então, para evitar essa confusão de eu ficar passando ponteiro de função de um lado para o outro, tem o Redux que ele vai ajudar você a gerenciar estados globais da sua aplicação. Uma ferramenta pensada, uma library pensada nisso. E eu tenho o React Router. Como vocês viram, o React ele é muito bom para single page application. Só construir uma página, ele já tem bastante funcionalidade. Só que é interessante, por exemplo, que eu quero algumas dessas, dada uma URL, eu quero que ele renderize alguma coisa diferente na minha aplicação. Então, o React Router ele vai ajudar você nesse processo de, dado uma URL, o que eu vou renderizar aqui agora? Por exemplo, naquele meu site receitas, ele é uma single page application, naquele caso ele está usando o Angular, mas eu tenho uma URL única por receita. Então, quando alguém no Google acha essa receita e clica nesse link específico dessa receita no Google, ele vai renderizar primeiro minha aplicação, só que ele vai falar, opa, já tem essa URL aqui, então já vou trocar para a página que tem que mostrar a receita, não vou mostrar o menu, por exemplo. Ou a página de entrada. Então, o React Router é legal, ele vai fazer essa mesma coisa. Dada uma URL, você consegue definir quais componentes que serão renderizados para aquela URL. Bom, a gente montou a aplicação,
tem o back-end, tem o front-end, eu não sei quanto tempo que eu gastei. Tem meia hora. Vocês querem essa parte de virtualizar, de colocar no Docker e botar ela em servidores clouds, é rápido. Vocês querem seguir? Sim? Sim! Estão acordados? Ok, então vamos seguir. Então, bom, temos especialistas Docker aqui, perdi, ergue a mão, especialista Docker. Ó, tem um aqui, tem... Ó, nossa senhora, eu não vou nem falar, então. Vou falar brevemente o que é Docker, ok? Bom, num cenário mais tradicional de virtualização, nós temos um servidor onde eu consigo colocar outras instâncias de sistema operacionais, cada um com suas aplicações, cada um com suas libras. Só que eu tenho que configurar esse sistema operacional, dependendo do sistema operacional tem questão de licença, eu tenho que muitas vezes também configurar o hardware, enfim, é um empenho danado para eu ter uma virtualização completa. O Docker ele vem com uma opção mais enxuta, onde eu tenho uma sandbox. Tá? Essa sandbox basicamente tem minha aplicação e as libraries necessárias, e eu anexo ela num Docker Engine. Tá? O Docker Engine ele tem um subset bem enxuto de kernel Linux para controlar essa sua aplicação. Então ele vai instanciar essa sandbox, vai executar a sua aplicação e encerrar ela. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu posso ter um algoritmo que ele vai rodar, sei lá, um algoritmo pesado que ele vai demorar 30 minutos para rodar. Então o Docker vai subir essa instância, uma vez que eu criei um Docker para essa aplicação, o meu algoritmo vai ficar lá rodando durante 30 minutos, acabou, esse Docker vai automaticamente finalizar. Ele é stateless, tá? Então, eu quero rodar um Docker com um banco, com um database, ele não vai persistir essas informações do database. É importante, estão me falando ali atrás que não é bem assim que funciona, mas é importante e boa prática, eu mapear um volume onde eu quero que o estado dessas informações que são geradas por esse servidor fiquem guardados, ok? Obviamente, Docker avançou bastante, tem como controlar estado, mas por filosofia padrão ele deveria ser stateless, ou seja, ele executa o que precisa e se acabar o processo deve encerrar. Em caso de servidores web, o servidor web está sempre escutando, então ele vai, uma vez que você levantou ele vai ficar com a sua aplicação executando ali. Bom, para eu colocar essa aplicação no Docker, como é que faz? Eu vou criar um arquivo Dockerfile dentro dessa aplicação, com algumas configurações, e vou executar esse comando dentro do diretório. Eu vou falar, faz um build de uma imagem, tá? Ou seja, ele vai ver o que precisa, quais são as dependências, vai compilar meu sistema, vai instalar essas dependências, vai colocar meu software compilado ali dentro, e vai deixar essa imagem pronta, como se fosse um ISO, tá? Grosso modo falando, pronto ali. Para eu executar, então, eu vou falar, ó, executa, eu vou mapear a porta 80 do Docker para 8080 da máquina local, e vou falar, vou dar um nome para essa instância, nesse caso a API, passando qual imagem que eu quero que ela se baseie. Então aí, de fato, eu vou executar. Bom, vamos criar o Dockerfile. Para eu criar o Dockerfile, eu simplesmente vou no site do Docker, aqui não tem magia nenhuma. Ele tem a parte do .NET Core ali, no site do próprio Docker, onde ele fala, cria um Dockerfile com isso que está aqui embaixo, copy-paste. Então, vou criar o Dockerfile, copy-paste. A única coisa que eu tenho que ficar atento é nessa última linha aqui. Essa última linha. Que ali tem que ser o nome do teu projeto, que no final das contas, o meu projeto chama API, eu vou trocar isso aqui para API. É a única coisa que eu tenho que alterar. Por boa prática, ele também pede um ponto docker ignore, igual o do Git, que são arquivos ou diretórios que eu vou ignorar. Nesse caso, ele pede só, do .NET Core, ele pede só para ignorar essas duas pastas. Copiei e colei ali. Já consigo executar essa aplicação pelo Docker. Vou fazer o build da imagem, passando no diretório local. E vou executar ela da porta 80 para a porta 8080 da máquina atual. Se eu der um Docker PS, que são os processos que estão rodando, ele vai aparecer para mim, e se eu acessar o localhost, dessa vez na 8080, / Swagger, já vai aparecer o meu Swagger executando ali. Bom,
o Docker ele tem várias imagens prontas para você. A gente cria uma imagem com a nossa aplicação. Tem várias imagens prontas. Eu quero instalar um Jenkins, ele tem uma imagem com Jenkins. Com Cassandra, ele tem uma imagem de Cassandra pronta. Onde que eu busco? Basicamente, ele tem um servidor próprio com essas imagens. E quero um servidor Apache, ele tem um servidor próprio com essas imagens. Só que você fala, tá, eu quero ter essa imagem também. Só que essa imagem é da minha aplicação. Eu não quero que ela fique no repositório do Docker para todo mundo baixar a minha aplicação. Ela é da minha empresa, eu quero controlar ela. Então, o que eu fiz nesse caso? Dentro do Azure, eu resolvi criar um repositório de imagens Docker. Então, eu vou colocar essa imagem da minha aplicação no repositório dentro do Azure. Eu vou mostrar para vocês aqui uma série de... Os passos que eu fiz isso daqui. O importante é que vocês absorverem o conceito, porque o portal de gerenciamento do Azure está constantemente evoluindo. Então, as coisas, às vezes, mudam de posição com poucas semanas ou meses de vida, tá? Então, basicamente, o que eu fiz? Uma vez que eu entrei no Azure, que eu criei minha conta, eu estou simplificando... Tem uma pessoa com Docker ali? Então, eu não sei por que meu Docker... na verdade, ele está metade em inglês, metade em português. Não sei por que meu portal está assim. É sério. Não, é sério. Ele está metade em inglês, metade em português. Tanto é que eu procurei em inglês Container Registry, que é o nome do meu repositório Docker. Do meu repositório de imagens Docker. E ele trouxe aqui para mim registro de container do Azure. Enfim. Mas é exatamente esse que eu vou usar. Uma vez que eu criei minha conta no Azure, tem planos gratuitos para 3 meses, 90 dias. Volta e meia tem alguma promoção lá que você consegue ter acesso a isso de maneira gratuita, tá? Então, você vai procurar, você vai clicar no novo e vai procurar um Container Registry, que é esse meu repositório de imagens. Ele vai aparecer uma tela, um ecrã de boas-vindas ali. E o que você vai precisar de fazer? Você vai precisar de dar um endereço para ele. Nesse caso, vai ser spac.azure.cr.io. Tem o grupo de recursos. O Azure tem esse conceito de recursos que, assim, eu tenho, por exemplo, 3 websites, e eu quero saber quanto que eles custam em termos de bilhetagem da cloud. Então, eu agrupo eles em um recurso. Bom, nesse caso, estou criando um recurso novo ali. E é importante eu marcar que esse admin user, que ele vai criar um user e uma key para mim como administrador. Posteriormente, eu vou criar um site que vai usar esses usuários para pegar minha imagem e criar uma instância dela para esse website. Marca fixar no painel também, que daí fica fácil de gerenciar. Então, criei o SPAC, está aqui. Vou entrar nele e vou em Access Key, que é aquele usuário e senha que eu falei para vocês que ele vai criar. SPAC, e ele tem a opção dos 2 passwords, qualquer um dos 2 vale. Copia essas 2 informações, porque agora a gente vai pegar o nosso Docker e vai falar, ó, teu repositório é esse. Então, a gente vai fazer login nele, passando esse usuário e senha, e o endereço que ele criou. Vamos marcar essa imagem que eu tenho local. Eu vou fazer uma tag dela, falando que, ó, agora você vai criar uma tag da Quiz API para a última versão que eu tenho dela, com esse nome, e vai fazer o push, ou seja, o upload dessa imagem para o Azure. Taguei a minha imagem. Se eu der uma olhada, já apareceu aqui a imagem tagueada. E faço o push para o Azure. Uma vez que eu fiz o push para o Azure, se eu for no meu Container Registry e nos repositórios aqui, já vai aparecer a minha imagem que eu tinha local, agora ela já está na nuvem. Só que lembre-se, eu tenho a imagem, não tenho ela executando. Agora eu vou criar um site que vai se basear nessa imagem. Novamente, volta no painel, clica em novo, Web App Linux, em português. Eu acho que meu português ainda está pior que o do português do Brasil, tá? Aplicativo web no Linux. Eu vou utilizar, então, vou colocar o endereço, esse aqui é o endereço do Azure, depois eu posso colocar o meu domínio, tem como plugar um domínio pessoal, tem como plugar um domínio que eu comprei, colocar SSL, se quiser, tem como fazer tudo isso. Mas, basicamente, ele está criando o primeiro endereço da aplicação. Vou clicar em configurar container, e no container, registro privado, um repositório privado, o nome da imagem, o endereço desse container e aquele usuário e senha. Então, ele vai se conectar naquele endereço, vai baixar a imagem, criar a instância dela e executar o website. Uma vez que eu fiz isso, ele dá esse endereço para mim, pode ser customizado, e a minha web API está funcionando.
tem a parte da UI com React. Usei o Firebase, por quê? Era de graça e eu conseguia fazer o host simples desse negócio sem me preocupar muito. Tá? O Firebase ele tem essas opções de serviços na nuvem. Basicamente, eu estou usando o hosting para arquivos estáticos, como eu falei. Ele só pede para eu criar isso daí com endereço, criei o spackquiz.firebase com o endereço que vocês acederam. Se quiser colocar um domínio customizado também é possível. Tá, como é que eu coloco isso agora lá no Firebase do Google? Eu vou primeiro fazer o build dessa aplicação com o npm run. Então, ele vai criar, dentro da UI, eu vou executar esse comando. Ele vai criar uma pasta build, vai fazer todas as traduções de JavaScript necessárias e colocar uma versão final do meu website ali dentro daquela pasta build, do diretório build. Com o npm, eu vou instalar o Firebase CLI, Firebase Tools, e eu vou inicializar uma pasta, então vou entrar no build, vou inicializar essa pasta. Quando eu peço para inicializar, ele vai primeiro perguntar qual que é o teu login do Firebase. É uma conta Google. Então você vai fazer o login, ele vai falar que tipo de projeto que eu tenho aqui dentro. Eu tenho um hosting. E vai aparecer no vídeo certinho. Então você vai configurar essas opções. Só faz isso a primeira vez, a partir dali, toda alteração que você tiver e fizer um build novamente, você só vai dar o Firebase Deploy. Firebase Deploy, que é o fato dele jogar a versão atualizada para a nuvem. Então, vou entrar na UI, vou fazer o npm build. Entrar no diretório build, vou fazer o Firebase init. Ele pergunta se eu estou pronto para continuar, que tipo de serviço que eu quero um hosting. Qual projeto dentro do meu Firebase que eu vou usar, nesse caso vou usar o quiz. Aí ele está perguntando se eu já em qual diretório que estão meus arquivos. No caso aqui eu quero o diretório local que é o build, então só coloquei o ponto. Se é uma single page application, ele quer sobrescrever alguma coisa no meu HTML, eu não quero, porque meu HTML já está na versão final. Pronto, está iniciado, agora eu vou fazer o upload com o deploy. Bom, então já acesso já navego até aquele endereço que eu criei nele, a aplicação já aparece executando. E também, se eu for no spackquiz.azure website, a API também está lá funcionando. Então, era complexo aquilo que eu mostrei no início, tinha 3 clouds, tinha Docker no meio, tinha um front-end e um back-end, mas não é um bicho de 7 cabeças. Cada coisa bem simplesinhas, com os steps separados, é possível colocar uma aplicação para rodar na nuvem, de graça, não estou pagando nada por isso, se bem que no Azure deve ter bilhetado bastante agora que vocês, vocês votaram, ok? Bom, eu vim aqui, falei, feito louco, durante 50 minutos, mais ou menos, tá? Mas quem que é essa pessoa, então, que veio aqui para falar para vocês? Maluco, parece uma pessoa falar, falou, mas eu não sei se o que ele está falando é verdade, não sei se realmente é tudo isso ou se não é. Bom, então é importante conhecerem quem que eu sou, e eu vou focar então na parte que interessa aqui para vocês, que é a parte de que eu gosto pra caramba de Power Rangers, que eu prefiro o Team Iron do que o Team Cap, que eu acho o Batman melhor que o Superman, e que eu acho que o Goku é melhor que o Batman. Aqui tá meu GitHub, onde tem esse projeto. Tem um blog onde, esse blog aqui eu pretendo colocar outras pessoas que queiram, ele não é só pessoal, eu quero colocar outros desenvolvedores que queiram escrever aqui também. Tem esse outro website que eu comentei com vocês, ele usa o MLab também como database. O meu e-mail para contato. E, afinal de contas, qual que é a resposta? Vamos ver como é que ficou o gráfico. Vamos ver como é que ficou. Ficou com um total de 25 votos, 40% para 9, 6% para o 32, 12% para a opção 3 e 16% para a opção 1. Votaram bem, usaram bem minha conta da Azure.
Exato, para escalar. Bom, vamos lá. Por que essa equação ela dá um pouco de confusão? Bom, tem um pessoal que não é tão próximo da matemática que vai, por exemplo, ignorar os parênteses. Ou vocês chamam de chavetas, né? Esses daqui. Parênteses? Ah, ok. Bom, enfim, tem pessoas que vão ignorar esse troço. Certo? Mas tem pessoas que vão interpretar essa equação da seguinte maneira. O número 6 dividido pelo resto da equação. E há pessoas que vão interpretar o 6 dividido pelo 2, multiplicando o resto da equação. Então, por isso que ela causa um pouco de confusão, sendo que a primeira resposta para a primeira interpretação é 1, resposta para a segunda interpretação é 9, sendo que eu considero a opção 9 como a correta. Por que você considera? Não é porque eu sou bom de matemática, não, porque eu simplesmente vim aqui, eu vou copiar essa equação. Não vou no Google, não vou nem no Google. Eu vou vir aqui no meu console de JavaScript. Exatamente, eu vou colar ela aqui, só vou colocar os operadores que o interpretador JavaScript entende. E vou executar ele da 9 para mim. É por isso. Fazendo de cabeça a conta, aí eu vou aplicar as regras que eu aprendi na escola, né, onde a gente tem, primeiro, os agrupadores, como parênteses, chaves, etc. Depois, multiplicação e divisão, sendo que não interfere necessariamente a ordem. Então, o que eu faria aqui? Eu dividiria o 6 por 2, que dá o 3, vou fazer dentro dos parênteses, também dá o 3 vezes 3, 9, essa é a minha interpretação. Só para dar um double check, eu venho aqui no console ou no Excel, onde você preferir, e colo a equação ali para correr. Tem gente que usa também uma HP, né? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Perguntas? No momento? Sem perguntas, ou porque dominam, ou porque entenderam tudo. Ah, parte de gerar o QR Code. Ok, eu vou mostrar. A fim de enxugar a demo, eu tirei 2 perfumarias que eu tenho aqui, tá? A primeira é o QR Code. E a segunda é um easter egg aqui, que é um link escondido que eu tenho, que eu uso para dar reset de todas as perguntas, ou até mesmo apagar o meu cache, porque eu poderia vir aqui votar, e eu quero apagar o meu cache. Aí eu apago o meu cache aqui e consigo votar novamente. Tem esse easter egg aqui e tem o QR Code. O QR Code eu criei o Hidden Menu para aquele menuzinho ali embaixo. Basicamente, ele vai mostrar aquele menu e executar as operações que eu preciso. E o QR Code. O QR Code é um componente bem simples, onde eu uso esse serviço, essa outra API, uma API que já existe na internet, dá uma googlada, tipo QR Code Generator API, e eu passo o meu localref. É assim, é bem dummy, mas funciona. Funciona, ok? Então, eu tenho esse image source com essa chamada aí, é uma chamada de uma outra API aqui no caso. Pergunta toda. Aham. Isto é um prompt de JSX. Ok. A HRF é igual àquilo. Não falta ali as aspas, certo? Ah, desculpa, mas é porque aqui nós temos o bind. Nós temos isso daqui como bind, então ele consegue interpretar. Ó, eu tenho esses deslimitadores aqui. Entendeu? Não, eu estou falando de baixo. De baixo? O HRF. Exatamente, eu tenho novamente aqui os dois. Opa. Eu sei. Mas HTML leva. Então, é que assim, essa notação aqui, ela não existe em JavaScript puro, certo? Ele vai, é JSX, então, ela vai compilar isso, e como eu tenho as chavetas, acertei agora? Um ponto para mim? Ok, muito obrigado. Como eu tenho as chavetas, ele vai fazer o eval
esse valor e vai colocar. É igual quando você quer colocar um... E como aquilo é uma string, ele coloca a string e a string como é organizada com chaveiro. Ele vai fazer o render de uma string, nesse caso, né? Então ele vai colocar o... Se fosse o inteiro, é que não tinha chaveiro. Se fosse o inteiro, como essa property, ela é string, esse componente, esse daqui, na verdade, não é que eu estou colocando HTML aqui no meio, ok? Isso aqui são componentes que o React já tem. O A é um componente. O I é um componente. O div é um componente. Esse é o truque que ele tem por trás das mangas, tá? Então, só voltando aqui para explicar com mais calma. Assim, lembra que eu falei para vocês que a gente tem o JSX, certo? E que o JSX eu consigo colocar tags HTML dentro de JavaScript. Na verdade, eu não estou colocando HTML ali. Lembra que quando eu criei o chart bar, eu conseguia colocar uma tag chamada chart bar ali? O React, que ele faz, o que ele tem? Por padrão, ele tem todas as tags HTMLs como componente. Já está isso pronto para você. Você não precisa construir um componente A, você não precisa construir um componente div, você não precisa construir um componente H2. Ele já tem isso pronto para você. Então, basicamente, o que ele está fazendo é usando componentes da própria library. Tá? Já tem isso como base. E, nesse caso, quem fez esse componente já tratou ali para entender isso aqui como uma string, independente se eu passar um inteiro aqui. E o JavaScript é meio chato nesse sentido que ele não tem um tipo, não tem a questão de tipagem muito bem definida, né? O que acontece se eu quiser usar um componente que seja eu por outra razão qualquer? Se ligar com um componente qualquer do jQuery e dizer que um data em I igual a qualquer coisa. Nesse caso, como é que o componente A vai lidar com isso? Tem que ter uma cuidado especial? Ele, na verdade, é o seguinte, você pode passar N props ali, e ele vai usar só o que ele conhece, só o que está escrito dentro dele. Então, se eu colocar um prop, tipo, sei lá, myValue ali, ele não vai usar isso, porque ele não conhece, ele não está esperando. Então, você pode colocar, inclusive, os data, né? Os dados que são usados para meta-info, no caso. Né? Basicamente isso. Outras dúvidas? Vamos voltar aqui, então, só para a parte de agradecimento. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um pouco corrido, que eu falei bastante rápido. Como eu falei, eu tentei deixar de uma maneira um pouco mais superficial. Tentei fazer com que a demo fosse simples, por isso que eu até tirei o QR Code. Mas está lá o QR Code, ele está no repositório do Git, ok? Se quiser conferir, falar, eu quero colocar QR Code no meu site, está lá. Bom, agradecer novamente a Microsoft por ter cedido o espaço. Luiz Abreu, gente fina. Service. Isso. E, ok. E aí, ó, temos um... Se quiser usar o componente, está lá. Ok? Agradecer a Mônica pelo convite, foi meio de última hora, mas eu tentei fazer uma coisa meio rápida aqui, que agradasse todo mundo, agradecer a comunidade pela oportunidade também. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Estão aí os novos speeds.